Terceiro trimestre de 2024 sobre a ISA CETEP futura ISA Brasil. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista ou VDA. E hoje a gente vai conversar sobre o balanço de uma das melhores transmissoras que está listada na nossa Bolsa de Valores. Alguns pontos que me chamaram a atenção, algumas questões que eu não tinha visto até hoje acontecendo, mas a gente vai dividir com vocês. E no final, é claro, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a questão de preço. Será que está num preço interessante para comprar ou não? Vamos lá então? Por uma questão aqui só de protocolo mesmo, lembrem-se, esse vídeo não é recomendação, embora eu possa fazer esse tipo de análise com vocês. E se vocês quiserem realmente um relatório escrito, todo formatado, com informações mais sucintas e até talvez mais detalhadas, eu diria, em relação a esse balanço, é só você se tornar parte ali, um membro do nosso clube VDA. Como é que você faz isso? Basta você assinar o nosso canal aqui do YouTube, super simples, menos de R$1 por dia. Se você não gostar, mês que vem você cancela e tá tudo certo. A gente não vai te prender aqui não. Então vamos começar diretamente com alguns pontos importantes sobre ISA CETEP. Pegando aqui os próprios destaques que a empresa trouxe para a gente, a receita líquida ela teve um crescimento de 8%. Eu não vou ficar lendo, tá, todos esses pontos, eu quero mais que vocês comecem a pensar um pouquinho mais, mas olha que interessante. PMSO é o custo, despesa, na verdade, que a gente vai ter com pessoal, material, serviços e outros, EBITDA e lucro líquido. Vamos tentar aqui trabalhar um pouquinho com o EBITDA e o lucro líquido para entender automaticamente margens. Isso aqui é sempre interessante. Presta atenção, se o EBITDA, que é uma geração de caixa, uma aproximação, tá? Ela acabou crescendo 9,4%. E a receita cresceu 8%, sem ler a planilha você já tem que saber que a margem EBITDA ela aumentou. E por quê? Porque a margem EBITDA nada mais é do que o EBITDA dividido pela receita líquida. Questão matemática, na hora que a gente olha, efetivamente aqui cresceu. 958 dividido por 1.179 realmente vai ser maior do que 876 dividido por 1.092. Tranquilo aqui, então ótimo, eles estão com uma margem EBITDA fenomenal, 81% não é para qualquer empresa. Quando a gente faz essa mesma análise para o lucro líquido, se você não entendeu a margem EBITDA, agora você vai entender a margem líquida. O lucro aqui, ele caiu 9%. Opa, peraí. Se a margem líquida é a divisão de lucro líquido pela receita líquida e o lucro caiu, necessariamente a margem líquida tem que ter caído. Sem olhar a planilha, você já sabe disso. Olha só, menos 6,9 pontos percentuais. Preocupa a gente? Não, porque isso é algo mais pontual. Mudanças que nós explicaremos mais para frente. Mas agora você já sabe que o lucro líquido dividido pela receita líquida é igual à margem líquida. 36,6% não é bom pensando numa transmissora. Mas quando você olha outros negócios listados na bolsa, realmente acima de 30%, está muito bem sim, sem problema nenhum. O ROI aqui também aumentou, fomos para casa dos 20%, quase 21%, aumentou quase 4 pontos percentuais. E o que chamou a atenção negativamente aqui, mas também será explicado, a nossa dívida líquida aumentou quase 25%. Saiu de 7,7 bilhões, foi para 9,5. Tudo isso será explicado com muita calma e elegância. Vamos avançar um pouquinho mais, agora destrinchando os principais pontos dessa tabela. Pessoal, toda vez que você for estudar alguma transmissora, preste atenção com alguns fatos que são relacionados ao trimestre que acabam impactando o resultado do negócio como um todo, seja operacionalmente, seja financeiramente. E por que eu estou falando isso? Às vezes a gente tem o costume de ir direto ali para o resultado operacional, ir ali para a questão de alavancagem, endividamento, investimentos e por aí vai. A gente vai passar por isso. Mas a ISA CETEP ela faz uma coisa muito bacana, que é separar ali praticamente uma página apenas do seu release, falando de alguns grandes fatos que aconteceram naquele trimestre. E é sobre isso que a gente vai destrinchar agora para vocês. E outros pontos também que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, mas é importante que você saiba, até porque isso está diretamente relacionado com como a empresa faz dinheiro. Então, vamos lá.
Nós tivemos nesse trimestre a RTP. Bruno, não sei sigla, tudo bem. Revisão tarifária periódica. Isso daqui acontece a cada 5 anos. Entrou em vigor no dia 1º de julho de 24 e vai acabar no dia 30 de junho de 2028. Até coloquei em negrito aqui para você não errar. Essa revisão, melhor dizendo, ela acabou sendo um pouco negativa. Eu não vou entrar muito na parte técnica, tá? Mas sim no resultado, porque isso vai refletir em outras linhas do negócio. Mas a grande verdade aqui é que nós tivemos sim uma redução de quase 8% nessa revisão. Geralmente a gente está acostumado com alguns reajustes e revisões positivas. E está tudo bem em relação a isso. Eventualmente você vai ter algo que seja negativo, mas a empresa ela já está acostumada com esse tipo de questão, até porque é um ambiente muito regulado. Existem várias questões regulatórias e a ISA-CETEP, quando pode recorrer, recorre. Quando não pode, ela busca uma outra saída para trazer retorno ao acionista. E um outro ponto que nós tivemos nesse trimestre também foi a RAP. Nesse caso aqui é um reajuste anual, tanto que começou no dia 1º de julho e vai acabar no dia 30 de junho do ano que vem, 2025. Considerando algumas questões técnicas, como a parcela de ajuste, nós tivemos um decréscimo de quase 4,5% e, desconsiderando isso, um decréscimo de 0,7%. Algo muito sutil, muito suave, diante de tudo que a empresa está fazendo em termos de investimento, novas linhas sendo energizadas e o aumento da RAP por conta desses projetos, dos reforços e melhorias também. Mas isso daqui era importante para a gente trazer um pouquinho de pano de fundo para que vocês entendam agora os resultados que a gente vai entrar de vez. Vamos começar lá. Quando a gente pensa numa transmissora, necessariamente você tem que ficar de olho na disponibilidade desses ativos. Até porque, como que uma transmissora faz dinheiro? Através da manutenção dos seus ativos estando operacionais. Ou seja, se passar muita energia ou se não passar nenhuma energia, não tem problema nenhum. Qualquer desequilíbrio da geradora ou da distribuidora, né, comercializadora, as duas pontas da cadeia de energia do nosso país, a energia elétrica, a transmissora ela está blindada, porque ela só precisa deixar isso em pé. E aqui um ponto interessante, fazendo uma comparação com o setor, né, de uma maneira geral, que seria ali a ANEEL e a própria ISA-CETEP. Todos os anos as linhas de transmissão apresentam uma disponibilidade maior do que a ANEEL, exceto em 2023, que estava com 99,12% a ANEEL e a ISA-CETEP com 99,07%, algo extremamente pontual e não recorrente. Mas nesses 9 meses de 2024, chamou bastante a atenção aqui. A ANEEL ficou com 98,7% de disponibilidade, enquanto a ISA-CETEP 98,1%. Isso daí é explicado e está lá no release. Eles tiveram que fazer ali um desligamento temporário dessas linhas para a questão da execução dos projetos de reforços e melhorias, que é uma via de altíssima rentabilidade para a empresa. Então é um custo pequeno que eles estão pagando nesse momento para trazer um acréscimo de RAP muito mais robusto mais para frente. Em questão de transformadores, aqui a ISA-CETEP está, né, porque a gente tem que lembrar que tem tanto transformador, as subestações, como as próprias linhas de transmissão colocadas pelas suas torres ali. Bom, nessa questão, a ISA-CETEP está com 97% e a ANEEL, de maneira geral, está com 96%, então maravilha, eficiência operacional nesse aspecto. Vamos avançar mais um pouco? Olhando aqui, eu fui direto na receita líquida ex-RBSE, porque esse gráfico ele tem que ser visto todos os trimestres. Por quê? Porque aqui a gente tem uma discriminação, a gente consegue enxergar o que é operacional da empresa e aquilo que está vindo por conta da RBSE. É um tema já bem batido, a gente já falou várias vezes aqui no Vida de Acionista. Se você quiser algum resumo histórico de todo esse processo, como começou, como é que ele foi se desenvolvendo e como é que ele está hoje, deixa aqui nos comentários pra gente, tá bom? Bom, de toda forma, se você for olhar apenas o azul, você vai ver a parte operacional da empresa. Pegando o terceiro tri do ano passado com o desse ano, cresceu ali 31%, o que é maravilhoso, ou seja, a empresa com as suas concessões, os seus projetos, os seus arremates em lotes, cresceu algo próximo a 31%, quase 32%. Isso é legal. Por quê? Principalmente aqui por esses projetos, Itaúnas e Triângulo Mineiro. Perfeito.
Agora, olha só como que é relevante a questão da RBSE. No ano passado, de um total ali de receita líquida de 1 bilhão, 587 vieram por conta da RBSE. Ou seja, 54% de toda a receita líquida veio desse não recorrente que tem um tempo para acabar. 2028, ali por volta, isso vai acabar, vai zerar. Então isso preocupa a gente. E estava representando uma porcentagem muito grande do resultado total daquele trimestre. Agora, olha que curioso que aconteceu agora no terceiro TRI de 24. A RBSE, com 516 milhões de reais, de um total de 1,1 bilhão, representou 44%. É a primeira vez que eu vejo uma inversão de porcentagens de preponderância. Pela primeira vez, depois de muito tempo, eu estou vendo o operacional da ISA-CETEP tendo mais de 50% de responsabilidade da receita líquida da companhia. Isso é ótimo, tudo bem? Isso é muito bom mesmo. Queremos que isso cada vez mais aconteça de maneira gradual, sem que lá em 2028 nós tenhamos um solavanco, o término da RBSE com uma receita líquida operacional que não consiga suplantar isso. E de acordo com os próprios executivos da empresa, isso vai acontecer. Eles vão conseguir compensar. Cabe a nós aqui nesse momento estudar, avaliar, projetar e também confiar nessas pessoas. Bom, de todo modo, vamos avançar mais um pouco. Indo aqui para o indicador de eficiência, e pessoal, aqui lembra, forçando um pouco a barra, a questão dos bancos. Lembra que quanto menor o índice de eficiência nos bancos, melhor. Aqui também é a mesma coisa. Quando você pega os seus custos e despesas com pessoal, material, serviços e outros, e divide pela receita líquida operacional ex-RBSE, né? Porque a gente está falando de algo operacional mesmo, não uma composição financeira, né? Um pagamento apenas. Você vai perceber que o ano passado esse índice de eficiência estava em 36%. Bruno, não sei muito bem se isso é muito ou pouco. Não tem problema nesse momento. Mas olha só o que aconteceu no terceiro TRI de 24. Foi para 29%. Caiu bastante, isso é ótimo. Ou seja, a empresa está sendo efetivamente mais eficiente em relação à sua receita e aquilo que ela gasta para que isso aconteça do ponto de vista operacional. E olhando o acumulado dos 9 meses de 2023 e 2024, também tivemos uma queda, obviamente muito mais tênue, mas ainda assim uma queda. Se caiu, melhorou a eficiência, ok? Mas indo adiante, uma outra forma de a gente observar como é que a empresa está saindo é a gente olhar a margem EBITDA, quanto de EBITDA que ela conseguiu gerar em relação à receita líquida. E na hora que a gente olha aqui, o ano passado foi 80,2%. E esse ano foi 81,3%. Maravilha, juntando isso com o indicador de eficiência que a gente acabou de falar, a empresa de fato ela está operacionalmente muito mais lisa, muito mais redonda, e isso é ótimo para o longo prazo. Já que a gente falou agora dessa parte de despesas, né, de custos, etc., de eficiência, vamos dar uma olhadinha aqui em relação aos investimentos. Pegando o que já foi autorizado pela ANEEL em reforços e melhorias. Depois, se você quiser entender a diferença entre esses dois termos, lá nos nossos relatórios que a gente publica lá para o Clube VDA, a gente deixa isso bonitinho, escrito, para que você nunca mais erre. De todo modo, pensando até 2028, nós teremos provavelmente um incremento de RAP de 750 milhões de reais, considerando ali 5 bilhões de investimento. Então, é uma rentabilidade, né? É uma RAP muito forte. A gente está falando aí de algo próximo a 15% aproximadamente. Julgo eu que isso está muito acima até mesmo de alguns projetos que eles colocam, que eles vencem a partir das suas concessões, dos seus arremates em leilões. Mas de todo modo, quando a gente pensa nesses projetos, nós temos aqui, só me engano, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. Que estão em licenciamento ou já estão na parte de obras e etc e tal. A gente está falando ali de um aumento de RAP na casa de 1 bilhão. Considerando, é claro aqui, um investimento de aproximadamente 10 bilhões de reais. Então, juntando esses dois até o final de 2028, nós teremos um incremento de 1,75. E agora, juntando tudo isso aqui, parece realmente que a empresa vai conseguir não sentir a queda da RBSE ali por volta de 28, 29. Se isso efetivamente acontecer,
ficaremos tranquilos em relação aos nossos queridos proventos, a nossa renda passiva. Avançando mais um pouco, a gente chega aqui no nosso último slide agora. Pegamos esse gráfico da própria plataforma VDA, então se você ainda não conhece, de novo, quem é do Clube VDA tem acesso a isso aqui. Nós pegamos um estudo da remuneração líquida histórica, ou seja, tudo aquilo que a empresa distribuiu para os seus acionistas, que o governo pegou um pouquinho às vezes no juros sobre capital próprio, mas a gente deixa sempre para você o líquido, o que você efetivamente recebe, que na minha humilde opinião é o que interessa. Em amarelo, juros sobre capital próprio, em azul, dividendos, que são isentos de imposto de renda no momento em que eu gravo esse vídeo. No ano de 2022, nós recebemos apenas JCP e foi um valor de 90 centavos. Um valor relativamente pequeno, até porque não teve jeito, né? Acontece isso mesmo, e ainda mais com o imposto de renda, não tem para onde sair. Já no ano de 2023 foi algo bem interessante, na casa de 1,87. Agora, 2024, a gente sabe que é por volta de novembro, dezembro, que há o anúncio desses proventos que potencialmente serão pagos lá em abril, maio de 2025. A nossa expectativa aqui no Vida de Acionista é que nós receberemos líquido 1,74, ou seja, menor do que o ano passado, mas ainda assim interessante. E se você ajustar a sua própria métrica lá na plataforma, eu nesse exemplo tinha colocado como 8%, e aí nesse caso eu deveria pagar no máximo R$ 21,75. Não é o preço atual, então eu não estou comprando. Inclusive, tem até vídeo para vocês mostrando por que eu vendi toda a minha posição de TRPL. Mas isso é assunto para um outro momento. De todo modo, pensando na cotação que nós temos hoje e também com esse PPA líquido, provento por ação líquido, nós chegamos num dividend yield de 7,12%. Ruim? Claro que não. Tá? De fato que não é. Mas antigamente TRPL conseguia pagar um pouquinho mais. Olha como é que foi em 2021. É bastante dividendo, isento de imposto de renda, um pouquinho só de JCP, totalizando um valor muito interessante para a gente. O que eu quero que vocês lembrem disso aqui? A gente está tratando de regime caixa. E também, se você quer entender a diferença do que é regime caixa e regime competência, deixa aqui para a gente nos comentários que a gente grava um vídeo. Combinado? Até o próximo encontro.